E a gente já está de volta com o nosso Hora do Povo. Quarta-feira hoje cheia de visitas, né? Estou muito feliz porque estou recebendo mais uma visita, mais um convidado aqui nos nossos estúdios, no cenário aqui do nosso Hora do Povo pela Super TV. Nessa oportunidade eu recebo essa ilustre figura rondoniense, Hildon Chaves. O Hildon que já foi prefeito da cidade de Porto Velho, a nossa capital porto-velhense, com um trabalho extraordinário, com a sua marca deixada lá, né? E hoje está como presidente da ARON, Associação Rondoniense dos Municípios. Está nos visitando aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença. O senhor pode falar para essa câmera que está mais na sua frente. A gente vai ficar um pouquinho meio tortinho aqui, mas vai dar tudo certo. Prazer enorme estar aqui contigo. É a primeira vez que nós estamos aqui neste estúdio, nesta televisão, nesta TV. E olha, saudações a todo o povo de Cacoal. Eu tenho um carinho enorme por aqui, por dois grandes motivos. O primeiro, Jamênio, é que aqui eu conheci a hoje deputada estadual Ieda Chaves. Eu era promotor de justiça. Eu não vou nem falar há quanto tempo, mas sei lá, há 30 anos atrás, eu conhecia a Ieda aqui. Eu conheci a Ieda no Boteco do Dirceu, numa terça sem lei, aqui em Cacoal. Depois eu fui promotor de justiça aqui por 1 ano e meio aproximadamente. E olha, eu tenho belas lembranças aqui de Cacoal, essa cidade uma cidade linda, uma cidade maravilhosa e que, olha, quando eu conheci Cacoal há 32 anos atrás, Cacoal já era uma cidade realmente diferenciada entre todas as demais. Então, o cuidado, uma sucessão de grandes prefeitos e prefeitas que passaram por aqui, então realmente transformaram essa cidade aqui numa cidade que é um orgulho para o nosso estado. Muito bem. A história com a deputada Ieda começou em Cacoal. Então, Cacoal tem um algo especial na sua vida. Tem. Aí, naquela época eu era promotor em Pimenta Bueno. Uhum. Aí nós casamos, a Ieda se mudou para Pimenta. Aí em Pimenta aí nós ficamos mais um tempo. Em Pimenta eu montei, junto com a Ieda, o Colégio Decisão, depois a Faculdade de Pimenta Bueno, depois a Faculdade de São Paulo, em Rolini Moura, depois mais uma instituição em Cáceres, no Mato Grosso, a FAMETA em Rio Branco, no Acre, depois adquirimos a Unigipa em Ji-Paraná. Então isso virou um conglomerado de empresas que empregava aproximadamente 1.300 pessoas aqui em Cacoal, aqui em Rondônia. Depois eu acabei me mudando para sair de Cacoal para a capital, onde eu me mantenho até hoje. E só para me apresentar aqui para a população, pedi exoneração do cargo de promotor de justiça em 2013, que as empresas estavam crescendo muito naquele momento. E eu fiquei ainda 2013, 14, 15 e 16 dentro da empresa. Em 16, em meados de 16, eu aceito o convite para ser prefeito de Porto Velho. Então, mais ou menos, essa é a linha do tempo. A linha do tempo. Mas em Porto Velho ainda tem a empresa? A empresa ainda está em atividade? A empresa está em atividade. Em 2020, em plena pandemia, nós vendemos toda a operação para a Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, que é o segundo maior grupo educacional do país. De certa maneira, nós ainda estamos na operação, porque nós não vendemos os prédios. Os prédios são alugados para eles, essa é a nossa renda principal, e nós ficamos proibidos de atuar em educação por um prazo de 5 anos, e atualmente hoje eu sou pecuarista em Porto Velho, em Candeias, o Jamari, próximo a Porto Velho, e Guajará-Mirim.
Então, nós estamos aí nessa atividade que eu nunca participei dela, mas eu hoje me sinto um apaixonado pela pecuária. Olha, é realmente uma linha do tempo interessante. Promotor de justiça, passou a empresário no ramo da educação, passou a linha política como prefeito da capital do estado de Rondônia por 2 mandatos, Porto Velho. Depois, pecuarista. Tchê, 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 tchê. E também presidente da Aron, não se afastou da política, ainda está ali ligado na política estadual rondoniense, porque é presidente da Associação Rondoniense dos Municípios e lida com os nossos prefeitos dos 52 municípios do estado. Que história, que bagagem, que carreira, quanta experiência. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui hoje recebendo Hildon Chaves. Agora vamos falar de política. Tendo estado como prefeito da capital por 2 mandatos. Que experiência, hein? Olha, administrar Porto Velho foi certamente o maior desafio da minha vida. Primeiro que pelo tamanho do município de Porto Velho. Porto Velho, eu não sei se você sabe, mas ele é maior do que o estado de Sergipe, maior que Alagoas, maior que a Bélgica. Porto Velho tem uma complexidade muito grande justamente pelos distritos. Então, do gabinete do prefeito de Porto Velho, no sentido Rio Branco, você vai percorrer aproximadamente 350 quilômetros. É quase a distância de Ji-Paraná a Porto Velho. No sentido oposto, em Porto Velho, sentido Manaus, pelo Rio Madeira, existem várias comunidades, vários distritos com postos de saúde, com escolas. Então, realmente é um desafio gigantesco, gigantesco. Para que se tenha uma ideia, só a educação de Porto Velho, só a educação, Janes, tem aproximadamente 45 mil alunos. São 122 escolas, 45 mil alunos. É uma loucura. Então, ao longo de 8 anos, nós tivemos essa oportunidade de administrar o segundo maior orçamento do estado de Rondônia. E, nesse momento, nós estamos na posição de pré-candidatos ao governo do estado de Rondônia e, enfim, colocando essa experiência à disposição da população, que, em última análise, é quem decide. Olha, de fato, a sua gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho deixa uma marca significativa, uma herança positiva, uma transformação na nossa capital do estado de Rondônia. Há um tempo atrás, a nossa capital não era lá tão... Era feia. Era horrível. Palavras de Vossa Senhoria, Hildon Chaves. Era horrível. Aqueles viadutos inacabados, a sujeira da cidade. Infelizmente, aquela rodoviária horrorosa. Aquela rodoviária era entre as mais feias do Brasil. E que rodoviária bonita ficou a rodoviária da capital Porto Velho. Parabéns, viu? Trabalho ali de excelência. Viu? Um ano e meio de obras, 50% de recursos próprios da prefeitura, 50% de emendas da então deputada federal Mariana Carvalho. Um ano e meio, são 9 mil metros quadrados de obra, são 2 pavimentos, é uma rodoviária, que a rodoviária a capital é de todos os rondonienses. E eu me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade de inaugurar a rodoviária de Porto Velho. Isso era uma demanda não só da capital, mas aquela rodoviária nos envergonhava a todos nós, a todos os rondonienses, porque Porto Velho é a capital de todos, Então, olha, não ficou nessa questão. Porto Velho tinha um déficit gigantesco de infraestrutura.
Para que se tenha uma ideia, é uma cidade de 500 mil de habitantes, 500 mil habitantes, aonde foi necessário, nós fizemos o maior pacote, o maior programa de asfalto, um dos maiores programas de asfaltamento, proporcionalmente falando, do Brasil. Foram 800 quilômetros de asfaltamento em Porto Velho. 300 quilômetros de recapeamento. A malha viária de Porto Velho era uma loucura. Aquilo parecia que estava andando na Lua. Uma loucura, um absurdo. E 400 quilômetros e outros 500 quilômetros de asfalto novo, asfalto onde nunca teve asfalto. Tem uma passagem, Hamilton, que eu tenho uma passagem que eu estava acompanhando uma finalização de um asfalto em uma rua na zona sul de Porto Velho, e uma senhora, uma idosa, ela me abordou, ela chegou braba. Falou, disse, prefeito, eu me mudei, essa rua se chama Rua da Fortuna. E não é uma rua tão distante, uma rua relativamente próxima, ali na Zona Sul. Ela falou, prefeito, quando eu me mudei para esse bairro há 52 anos. E só agora que o senhor está fazendo, mas brigando comigo, mas somente agora que o senhor está trazendo esse asfalto para cá? Eu falei, mas minha senhora, quando a senhora se mudou para cá, há 52 anos, eu só tinha 2 anos de idade. E ela começou a ir. Então assim, olha, nós saímos de 20 mil lâmpadas comuns para 80 mil lâmpadas, para 100 mil lâmpadas de LED de última geração, com 10 anos de garantia cada lâmpada dela, essas lâmpadas. Então, enfim, quando se faz um trabalho com responsabilidade, muda tudo. Entregamos ao meu sucessor, eu fui prefeito por 2 mandatos, quase 30 milhões de reais em caixa, todas as obras em andamento ainda, com todos os recursos empenhados e mais um remanescente de uma operação de crédito de 100 milhões, deixei, além desses recursos, ainda outros 90 milhões de reais, para que se desse continuidade ao desenvolvimento da nossa capital. Que administrar não é para quem quer, é para quem tem talento para esta atividade. E o seu trabalho como prefeito da capital, Porto Velho, credenciam para estar aí no páreo, de olho aí para concorrer às eleições para o Palácio Rio Madeira. O senhor é pré-candidato ao governo do estado de Rondônia? Sou pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. Eu acredito que quem administrou por 8 anos, o segundo maior orçamento do estado de Rondônia, a prefeitura da capital só perde para o governo do estado. Governo de Rondônia e prefeitura da capital. Então, quem administrou, e graças a Deus, após 8 anos, sem responder absolutamente nada perante órgãos de controle, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o bispo, seja lá quem for. Nós não devemos absolutamente a ninguém e nem nenhum secretário da nossa gestão. O páreo parece que vai ser duro nessas eleições. Ao que a gente percebe, ao que se movimenta o tabuleiro, parece que vem alguns nomes de peso aí. Como é que o senhor avalia essa concorrência? Absolutamente natural. Isso faz parte. O Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial, tem uma máxima dele que ele dizia o seguinte, que a democracia é o pior sistema de governo, com exceção de todos os demais. Então a democracia é a oportunidade
que permite que você que nos assiste nesse momento escolher em quem você deve votar para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República e governo do Estado. Então, isso é fantástico. Essa é a beleza da democracia. Então, e é muito importante. Quanto maior for essa participação, eu entendo que isso isso denota respeito aos nossos eleitores. A Rondônia já é muito grata pelo trabalho que Wildon Chaves fez na Prefeitura de Porto Velho. Uma transformação incrível. A gente começou a entrar nesse fio da meada aí eu dei linha, você já deu a lambada. É igual pescar o chamado peixe de couro lá no Rio Madeira, em Porto Velho. Eu dei linha, você já deu a lambada. Que transformação que você fez na cidade de Porto Velho. Porto Velho não era uma capital atraente, bonita, mas depois do Wildon Chaves houve uma transformação incrível. Era feio de ver o negócio ali, rapaz. Mas você fez um brilhante trabalho. Parabéns por isso. Wildon, o meu tempo aqui... Eu já tive uma entrevista antes. Eu recebi aqui o deputado Cirone Deiroa. Mas aí eu não podia deixar de recebê-lo aqui no nosso programa Hora do Povo, de atendê-lo aqui na Super TV, né? E cumprimentá-lo pelo seu trabalho, desejar para você sucesso, boa sorte nos seus planos futuros e agradecer pela sua visita. Nós estamos lisonjeados de tê-lo conosco aqui, Wildon. Eu tenho um minuto para terminar? Tem sim. Deixa eu lhe falar, nós encontrei aqui o deputado Cirone Deiroa. É verdade, estava com a gente antes um pouquinho. Extraordinária, um grande amigo, dileto amigo. E esta questão da energia, eu sei que vocês já trataram, mas como presidente da ARON, havia uma demanda enorme de todos os prefeitos. O próprio prefeito Fúria, mesmo não sendo filiado à ARON, que é uma pena, eu acredito que talvez seja ele mais um só que não seja filiado, mas o prefeito Fúria vai receber, por conta desta ação da ARON e dos demais prefeitos, vai receber aproximadamente mais de 7 milhões de reais. A Prefeitura de Cacoal vai receber aí um valor bacana aí por conta desta negociação. Resumindo, ninguém está inventando nada. Isso já é realidade, a transação tributária já é realidade em 18 estados brasileiros, inclusive no estado de São Paulo, onde isso é um programa de governo, isso é permanente. Não faz sentido estocar crédito quando diversas prefeituras do estado de Rondônia estão literalmente vendendo o almoço para comprar o jantar. Eu não sei como é que estão as finanças de Cacoal, mas muitos municípios do estado de Rondônia estão com dificuldades. Então, esses recursos são mais de 300 milhões que vão circular na economia do estado de Rondônia. Então, o que se trata, em suma, resumindo essa questão, a única coisa que se buscou com este projeto, com a aprovação desse projeto, então, assim, eu não sei se o deputado Cássio votou também, eu acredito que sim, favoravelmente. Isso é benefício para todo mundo. São 52 municípios, pelo menos 50 prefeitos estavam empenhados nessa aprovação. E como presidente da ARON, Associação Rondoniense de Municípios, eu também me empenhei nessa questão. Eu venho brigando com isso desde 2019, mas graças a Deus isso foi resolvido, está resolvido, o projeto foi aprovado, não há nenhum perdão de nada. O que acontece são os refis ordinários que acontecem em todos os municípios. Eu fiz diversos durante os 8 anos que fui prefeito. No refis, o que você faz? Você diminui multas e juros, mas mantém o valor nominal. E o que estava havendo em Rondônia, então, se você devia pouco, você tinha o benefício. Se você tinha um grande débito, você não tinha o benefício. Então, por uma questão de isonomia, e isso, como estou dizendo,
Isso não é novidade para ninguém. E isso não é uma coisa que foi feita para a Energisa. Não, a Energisa não é a maior devedora do Estado. A maior devedora do Estado, salvo engano, é a JBS. Deve bilhões ao Estado de Rondônia. Então, isso abre caminho para a JBS, para a usina de Giral, em Porto Velho, a usina de Santo Antônio, em Porto Velho. Todos esses são grandes devedores. Então, quanto maior o volume de recursos recuperados pelo Estado, porque quando, por exemplo, 25% vem para os prefeitos. Aí tem um percentual para o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia, para o próprio governo do Estado, que está passando por algumas dificuldades, ou pelo menos o Tribunal de Contas tem feito alguns alertas nesse sentido. Então, essa questão fiscal, qualquer gestor tem que ter isso é que fez a diferença na Prefeitura de Porto Velho. Trocando em miúdos e falando num linguajar não tão técnico, mais popularzão assim, um deve para o outro. As empresas devem para o governo. Mas o governo também tem dívida para com essas empresas. Não que tenha sido necessariamente feita uma troca de dívidas, porque isso não é concernente à situação e nem tem legalidade para isso. Mas abre-se aí a situação de que, de maneira que o Estado possa estar trabalhando com a negociação dessas dívidas junto aos seus credores, fala-se muito da Energisa. Perdoa a dívida da Energisa e a Energisa não perdoa a dívida do consumidor. Deixou de pagar, vai lá e corta a luz do cidadão. Mas a situação é a seguinte, se a Energisa deve para o Estado também deve alguma coisa. E aí, não, eu volto a repetir, não que se tenha sido trocada a dívida uma pela outra, mas há uma situação de que uma mão lava a outra e o recurso pode ser gerado de volta para o Estado. Esse recurso é distribuído aí. O Wildon disse muito aqui, chega para o prefeito, vai vir para os prefeitos. É porque ele lidera a ARON, a Associação Rondoniense dos Prefeitos, dos municípios, então ele é acostumado a lidar com os prefeitos. Mas vai para os cofres das prefeituras e chega em recurso para o município. É mais ou menos por aí, Wildon. Eu consegui falar um popularzão mais ou menos assim? Neste caso específico, é exatamente o que você falou. A Energisa deve para o governo e o governo deve para a Energisa. Pronto. Mais ou menos, fazendo uma conta em papel de padeiro, em papel de padaria, cada um deve 1 bilhão para o outro. Aí, ó. A Energisa é credora do governo do Estado por 20, 30 anos de energia da Caerd, que é a empresa de aqui a qual tem um sistema próprio, mas nos demais municípios do Estado. E pelo outro lado, a questão da Ceron. Então, um deve para o outro, mas no final, nesse caso especificamente, a Energisa faz o pagamento dela à vista e parcela a parte do Estado em 10 anos, 15 anos, uma coisa assim. E vale a pena ressaltar o que você disse aqui, que é uma informação que pouca gente sabe, que nem é a Energisa que deve tanto para o governo, né? Nem é a maior dívida a Energisa. É porque o cidadão, e a gente entende, nós estamos aqui do lado do cidadão, a gente entende e é complacente dessa situação, fica mais chateado aí porque a Energisa não perdoa. Chegou no final do mês, não pagou a conta, vai lá e corta a energia da casa. Mas quem deve mais para o Estado nem é a Energisa. Tem empresas aí que devem bem mais do que a própria concessionária de energia. Wildon, fico feliz demais por essas explicações, por esse bate-papo. E eu gosto assim de receber convidados assim, que tragam conteúdo para que a gente possa explanar e levar ao conhecimento da nossa sociedade, da população cacoalense e do estado de Rondônia. Além disso, falando aqui do estado de Rondônia, vale a pena salientar que nós estamos também sendo assistidos em Porto Velho. A capital se liga com a gente pela IH News TV. Deixar um abraço para o Fábio Camilo, jornalista, que é uma referência de jornalismo no estado de Rondônia. Inclusive, conhece o Wildon Chaves, está deixando aqui um abraço. O pessoal está me passando a direção, está mandando aqui um abraço para o Wildon através do Fábio Camilo e todo o pessoal de Porto Velho. Mas
Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Vou te receber mais vezes aqui. Nós vamos fazer um combinado, nós dois, que a gente vai se encontrar mais vezes e você vai visitar Cacoal e vai vir aqui na televisão com mais tempo para a gente bater um papo mais demorado. Combinado assim? Fechou. Combinado. Obrigado, Wildon Chaves.